Olá, sejam bem-vindos ao Põe a tua escola no mapa, o programa quinzenal de jornalismo escolar do Público na Escola. Eu sou a Luísa Gonçalves e vou guiar-vos nesta viagem até Bragança para falarmos com outra presença, o jornal escolar do agrupamento de escolas Abade Bassal, vencedor do prémio Melhor Trabalho de Ciência no Concurso Nacional de Jornais Escolares. Vamos ver algumas imagens captadas pelos alunos e dar as boas-vindas a esta outra presença no nosso programa. A meu ver, o jornal, como já foi referido, é uma mais-valia para todos nós. Mas aquilo que eu penso que é mais importante é o facto dos artigos, ou a maioria dos artigos, serem realizados pelo Clube de Jornalismo, que são alunos da nossa escola, e assim ficam, a opinião deles é expressada. Em termos de cultura, quais foram as pessoas que deram assim um balanço à língua portuguesa, que expandiram as personalidades, como o Camões, Saramago também, de certa forma, porque a língua portuguesa está espalhada muito por vários países, pelos países de língua oficial portuguesa, e podemos falar também as diferenças, por exemplo, certas palavras que mudam. Pois. Era interessante. E como é o Dia Mundial, não teríamos de nos cingir a autores, nomeadamente portugueses, se calhar brasileiros e assim, que pronto, não deixa de ser dar a conhecer. Sim. Sim, uma boa ideia. É mais fácil para mim pegar no jornal impresso e virar a página e encontrar as informações que eu quero e que pretendo ler, do que no digital, que há tantos cliques que eu posso fazer que às vezes me sinto um pouco perdida, mas também pelo facto de ver as fotografias e os textos impressos tornam-os mais realistas para mim e eu sinto-me mais perto deles, e mesmo levar o jornal para casa e mostrar aos meus pais e todos estarmos à volta do jornal para lermos as informações, torna um momento de convívio mais real e prazeroso do que pegar no telemóvel, clicar no sítio que queremos ler e depois estarmos ali todos só concentrados no ecrã. É uma forma de incentivar a escrever e a ler os alunos, bem como também poder ser uma forma de, ao experimentarem a participar no clube de jornalismo, certos alunos que sejam mais vocacionados para as áreas das letras, verifiquem se seguir uma vertente dessas na faculdade será uma boa ideia ou não. Para esta conversa temos connosco Luísa Dias Lopes, professora de português e coordenadora deste jornal, e duas alunas, a Carolina Teixeira, aluna do 10º ano e membro do Clube de Jornalismo pelo 3º ano consecutivo, e a Daniela Anganu, aluna do 12º ano e das mais recentes membros do Clube de Jornalismo. Obrigada por terem aceito o nosso convite. A história de outra presença remota aos anos 50, com Presença, o jornal da então Escola Comercial e Industrial de Bragança. O Presença, com a Revolução, reaparece nos anos 80 sob a forma de outra Presença, o jornal da Escola Secundária Abade Bassal, então chamada de SEI. Outra presença nos acontecimentos escolares e regionais, outra presença na forma de encarar a atualidade e aquilo que de facto é ou devia ser notícia. Desde então, outra presença não parou de acompanhar os tempos, evolui no conteúdo, no grafismo, nos valores e nos objetivos. Em 2019, a outra presença assinalou 30 anos de existência. Neste momento, um jornal impresso, um jornal online, 10 secções, rúbricas com a voz dos alunos, direto, suplementos temáticos e muitos prémios atribuídos durante este percurso. É inevitável começar pela Luísa, porque é a professora responsável por este jornal há mais de 30 anos, estou certa. Portanto, durante este percurso ela tem acompanhado, primeiro em equipa, mas muito desse tempo sozinha também. Tem sido a protagonista nesta história e eu gostava de ouvir quais os momentos mais marcantes deste longo período em que está na frente desse jornal. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada ao público na escola por este convite, é mesmo um orgulho estar aqui, e um agradecimento também muito especial ao mesmo público na escola por todo este percurso que tem feito também e pelo quanto nos ajudou a crescer, eu já disse isso várias vezes. E, portanto, alguns dos momentos mais importantes do jornal estão efetivamente ligados também a esse público na escola.
Não o primeiro, não é? Porque de facto o primeiro momento que eu destacava é o surgimento do Clube de Jornalismo, que foi em 2002, e portanto foi o momento em que o jornal passou de estar circunscrito a um núcleo de professores apenas, embora os alunos participassem, mas participavam por intermédio dos professores que lhes pediam os trabalhos, e passou a estar a ser da responsabilidade de um grupo de jovens que decidia a linha editorial, os temas a tratar, os trabalhos a fazer e produzia também esses mesmos trabalhos. Portanto, para mim, 2002 foi de facto um ano fundamental. Portanto, Depois, esse espaço, peço desculpa, Luísa, portanto, esse espaço que era uma curiosidade que eu tinha, de facto, há muitos jornais que funcionam sem clube de jornalismo, mas, portanto, o facto de ter um clube de jornalismo permitiu uma outra dinâmica e uma outra autonomia, digamos assim, era isso, penso que era isso que me estava a tentar transmitir. Essa era uma pergunta, por acaso, que eu tinha curiosidade em saber. O que é que acrescenta ao clube de jornalismo, ou ter um clube de jornalismo acrescenta a um jornal escolar? Olha, eu acho que desde logo acrescenta o envolvimento mais próximo dos alunos, porque é diferente quando alguém me pede para fazer um trabalho sobre determinado assunto, ou uma entrevista a alguém, é muito diferente de os alunos saberem o núcleo do jornal nesta edição é este, há vários trabalhos que nós temos que fazer para o completar, portanto eles vão vendo o jornal crescer, não é, em todas as secções, e depois é eles decidirem o que é que nós podemos fazer para cumprir todas estas metas, não é, que em cada número são exigidas. Portanto, eles estão muito mais envolvidos porque foram eles que decidiram também qual era o tema que iam abordar, que entrevistas iam fazer, onde é que é preciso ir, com quem é que é preciso falar, e portanto é uma decisão que parte deles. E portanto, para já, queria-lhes uma ligação mais próxima, acho eu, com o próprio jornal. Exatamente. Depois aumenta claramente a sua responsabilidade, não é? Porque eles não estão ali só a cumprir aquilo que alguém lhes pediu, estão a realizar algo que eles próprios decidiram também, não é? Portanto, há aqui uma responsabilidade partilhada que é importante. E depois, claro, desenvolve a autonomia deles e todas as outras competências que poderiam ser desenvolvidas se eles não estivessem também envolvidos no clube. Depois, outro aspecto importante também, que é a colaboração, portanto, o trabalho colaborativo, porque eles trabalham em conjunto, não é? Portanto, ainda que um trabalho possa ser feito individualmente, ele pode ser enriquecido com os contributos de todos e, portanto, é muito importante essa parte também. Ok. As razões por cada um, e agora falando para os alunos, por cada um se entrega a este tipo de projetos, podem ser muito diferentes. Posso ser levado por um amigo, pode ser um gosto antigo, posso ter curiosidade, posso procurar um exercício de cidadania e de procurar que a minha voz seja ouvida, e até pensar, experimentar aqui uma profissão futura. E eu lanço às duas esta pergunta, que é exatamente quais foram as vossas motivações para ingressar no clube. Queres começar, Carolina? A Carolina, que tem uma experiência já de 3 anos, portanto foste no 7º ano, não foi, para o jornal? No 8º. Foi no 8º, ok, no 8º. Eu sempre gostei do jornal, desde do 5º ano que eu tive contacto com o jornal, e certos amigos que eu tinha já participaram no jornal, até já não estavam no clube de jornalismo quando eu entrei, e sempre foi algo que me despertou. Principalmente eu sempre gostei de escrever e de ler e de participar em vários projetos. Bem, Daniela, e tu? Tu que estás no 12º e é o teu ano de estreia no clube de jornalismo, portanto é uma passagem de um ano em situações muito especiais, não é, da pandemia. Mas quais foram as motivações? Bem, como a senhora referiu ainda há pouco, há pessoas que entram assim porque sempre tiveram curiosidade relativamente à profissão. Esse foi o meu caso, de certa forma. Houve ali uma fase do 5º ano até mais ou menos ao 8º, em que eu achava mesmo que o jornalismo era o meu futuro, eu queria mesmo ser jornalista. Depois abandonei essa ideia, mas este ano, quando me surgiu a oportunidade, quer dizer, ela não surgiu, foi mais ou menos a professora Luísa que me obrigou na ideia, e eu acabei por aceitar e entrar no clube de jornalismo, e não me arrependo nada, obviamente. Luísa, ela acabou de dizer que foi quase obrigada, nós já tínhamos conversado com isto, porque de facto o clube teve alguma dificuldade
em arranjar quórum, digamos assim, para funcionar este ano, devido às situações, à situação pandémica, do ensino à distância, mas também já era uma tendência, penso que já me disse isso. Quer falar? Sim. Sim, pronto, porque de facto o clube passou ali uma fase em que teve muitos membros e isso aconteceu depois do lançamento para o online, que eu há pouco depois acabei por não referir e queria ainda só acrescentar isso, porque há mais 2 ou 3 momentos que eu gostava de, e depois já respondo à sua questão, que eu gostava de realçar. Um deles foi de facto quando em 2007 nós lançámos o site online, e foi um ano de boom em termos de clube de jornalismo, portanto teve um impacto fortíssimo na altura, houve muitos membros, logo a seguir ganhámos também o primeiro prémio do online e portanto isso incentivou bastante, e depois fomos tendo altos e baixos, mas houve de facto sempre, havia sempre bastantes alunos a participar. Qual é que foi para mim o problema? Foi num dos anos em que a maior parte do clube, que até era numeroso, era constituído por alunos de 12º ano e portanto de repente os alunos foram todos embora ao mesmo tempo. E é muito difícil cativar para o jornal os alunos mais novos. Nós temos muita dificuldade no 3º ciclo, porque de facto eles acham que aquilo é um bocadinho aborrecido, não é? Estão ali, têm que investigar, têm que escrever, têm que falar, pronto, e não é propriamente uma dinâmica da qual eles gostem muito e provavelmente também culpa nossa, mas de facto é isso que acontece. E, portanto, é fundamental que ao longo do do secundário, pelo menos se vão conseguindo ter alunos de vários anos, 10º, 11º, 12º, para isso não acontecer. Pronto, infelizmente não aconteceu e depois, entretanto, entraram mais alguns alunos, mas era outra vez todos 12º, tiveram um ano, voltaram a ir embora, só ficou a Carolina, não é? Do 10º ano. E, portanto, foi esse o problema. De facto, a Daniela é de uma turma minha, nas minhas turmas pressiono sempre mais um bocadinho, mas este ano nem aí tive muita sorte, também as questões da pandemia não facilitaram, porque nós trabalhávamos online e dificultou um bocadinho. Mas a minha principal dificuldade será, de facto, no próximo ano, porque volto a ter só a Carolina. Luísa, mas então, isto agora levanta-me uma questão. As outras escolas que não estão na sede do agrupamento, portanto, onde funciona o clube, é mais difícil para elas, é mais difícil conquistá-las para o jornal, para o clube de jornalismo, para o jornal. Pois, de facto, as outras só temos mais duas escolas, não é? Uma um bocadinho distante e, portanto, não era possível os alunos deslocarem-se até à escola para o jornal, além de ter muito poucos alunos, que tem de 2º ciclo e 3º. E a outra que está aqui na cidade, relativamente próximo, são de facto os meninos de 5º e 6º ano. Eles vão participando no jornal, mas participam, lá está, através dos contactos que vou tendo com as professoras dessas escolas, que lhes vão pedindo os trabalhos e que eles vão participando no jornal. Agora, assim, digamos que é uma lógica, pois, é uma lógica diferente, não tão envolvente e não tão implicada, não é? E isso talvez também justifique o facto de terem sempre mais alunos do secundário. Sim. Durante agora este tempo de pandemia, teremos que falar dele, foi complicado para o clube de jornalismo. Como é que lidou com isto? Como é que continuou a funcionar? Menos produtivo que o habitual, como se justifica, mas Carolina, eu sei que tu podes nos fazer aqui uma demonstração de como vocês funcionaram, continuaram a reunir e continuaram a submeter trabalhos no online, porque o impresso este ano ainda não saiu, não é? Sim. E então, vamos ouvir a Carolina a demonstração para como é que funcionaram durante este tempo que tiveram à distância. Nós, durante o ensino à distância e não só no início também do ano, nós fazíamos as reuniões através da plataforma Microsoft Teams e os trabalhos eram realizados no OneNote, que é uma aplicação subordinada à mesma plataforma. Com efeito, nós planificávamos tanto o segmento principal como o secundário e depois nós escrevíamos o texto e depois era corrigido. De seguida era publicado no impresso, que nós realizamos o jornal no InDesign, e do mesmo modo era publicado no online, no nosso site do jornal, com as várias secções, e nomeadamente a nova rúbrica que foi estreia este ano, denominada A Voz dos Alunos, que são os podcasts.
Muito bem, ficamos aqui a perceber que, apesar dos constrangimentos, foi possível ainda continuarem a trabalhar e a publicar trabalhos. Vou voltar à Daniela, porque a Daniela disse uma coisa curiosa, que eu na altura, quando conversei com ela, também achei muita piada. Eu perguntava quais eram os géneros jornalísticos que já tinham experimentado, e ela disse algo que passava por tudo, porque a professora, e vou tentar recuperar aqui as palavras dela, que a professora, que era a professora português, que é a professora Luísa, gosta de pôr todos a experimentar tudo e que nunca fazem o mesmo, e isto não é enfadonho. Não sei se reproduzi tal e qual, mas foi mais ou menos isso. Daniela, em que é que isto vos enriquece, este passar por várias experiências? Bem, pronto, é verdade que a professora nos incentiva a experimentar assim um bocadinho de tudo. De certa forma somos quase obrigados, mas nós estamos muito agradecidos pela experiência, porque sim, de facto são muitas experiências que não deixam de ser úteis, embora às vezes no próprio momento seja assim um bocadinho difícil de perceber como é que podemos adaptar isto para o futuro. Eu consigo ver que eu estou a criar ferramentas, que, embora ainda não consiga ver assim uma situação no futuro próximo em que vai precisar de as utilizar, de certeza que me vão ser úteis. Por isso agradeço à professora Luísa. Eu ter empurrado para o clube. Uma voluntária à força. Daniela, tu também lembro-me que mencionaste que mesmo na parte das competências de escrita, eu lembro-me que falamos dos trabalhos de opinião, dos artigos de opinião, que tu sentiste que melhoraste. Portanto, tu achas que o trabalho, para além de todas as vantagens já referirmos, o facto de colaborar no jornal, mesmo em termos de competências académicas, competências curriculares, achas que tens benefícios em relação a quem não está a participar? Sim, realmente eu consigo notar, e acho que também a professora e os outros professores que têm uma oportunidade de ver a evolução da minha escrita, conseguem ver que mesmo desde o início deste ano, e em especial relativamente aos textos de opinião, a minha escrita melhorou bastante. A professora de português não me deixa mentir, por isso se eu estiver a dizer alguma coisa mal. Muito bem. Carolina, participaste das duas que estão aqui, foste a única que participaste com um trabalho no trabalho de ciência que ganhou o prémio, aquele trabalho sobre o tempo. Eu lembro-me que era um trabalho, mudam-se os tempos, mudam-se os relógios, um trabalho que exigiu bastante investigação, certo? Certo. Eu tenho algumas questões sobre este trabalho. De facto, foi o grande tema aglutinador o tempo, que estava incrível, e há ali uma coisa muito interessante, foram cruzados vários saberes e várias áreas, desde as artes, das humanidades, à ciência, à física, em todo o trabalho. Vocês ainda te lembras como é que organizaram isto, como é que decorreu o processo? Sim, nós nas primeiras reuniões do clube fazemos a planificação, como eu mostrei, e pensamos qual é que poderá ser o suplemento e os trabalhos a realizar. E depois cada um, mediante o que gosta mais de fazer e os gostos e preferências, escolhe e vamos desenvolvendo os trabalhos. De forma a, no final, tentar... Normalmente conseguimos ter todos os trabalhos preenchidos. Do mesmo modo, se estamos a preencher o suplemento, digamos, vemos que, lembramos-nos, isto podia ser acrescentado ou aquilo, ou podia ser melhorado, nós também acrescentamos. Ok, portanto, é um trabalho de equipe, mas suponho que aquele trabalho que tu fizeste foi um trabalho mais autónomo ou foi um trabalho conjunto? O teu específico, o teu contributo específico para aquele trabalho? É individual, mas normalmente também quando alguém tem uma ideia, ajudamos-nos uns aos outros. Isso é que é bom estar num clube, não é?
Pois, olha, eu fiquei um bocado curiosa, tu tiveste muito trabalho de pesquisa para fazer aquele trabalho, que ainda é um trabalho Um extenso. bocadinho. Sim. Tens problemas ou alguma dificuldade na seleção de fontes quando fazes um trabalho de pesquisa? Não, eu quando faço um trabalho de pesquisa tento ir a fontes credíveis e ver o autor. E normalmente quando eu não tenho muita certeza de que é credível aquele autor, eu tento ver em várias plataformas e sites para ver se coincide a informação. Muito bem, e assim, não é? Afastar-se da informação, da desinformação que muitas vezes anda espalhada pelas redes, tem que haver esse cuidado. Quando houve um salto para o online, eu estive a ler algumas coisas e lembro-me que diziam que não sabiam se isso ia ter reflexo na periodicidade do impresso. O salto de boletim começou nos anos 50, depois para outra presença que foi crescendo até em formato, passou para um A3, de um A4 para um A3, mudança de grafismo, até chegar ao modelo de interatividade permitido pelo online. De facto, Luísa, isto sentiu-se esta mudança, quer nas vantagens que já estavam a prever, ou houve surpresas, e também na periodicidade do impresso? Bem, começando pela última parte, na periodicidade do impresso houve talvez um pequenino impacto, porque nós habitualmente publicávamos 3 números, bem, por ano, normalmente era um por período. Quando entramos no online, às vezes publicávamos 3, outras vezes publicávamos 2, portanto aquela obrigatoriedade dos 3 números não se sentiu tanto. Agora, qual foi para mim a grande surpresa? Aquela enorme satisfação, aquele entusiasmo que nós tivemos quando decidimos vamos lançar o online e quando o vimos feito, porque foi fruto de facto de muito trabalho, nós achávamos que ia haver uma relação entre o jornal e o público muito mais forte. Portanto, na altura nós lançávamos sondagens, havia ali até uns contos que se publicavam e depois pedíamos que dessem continuidade e, portanto, nós estávamos à espera de uma adesão muito mais forte e isso não aconteceu, portanto, não tanto quanto nós pensávamos, nem por parte dos alunos, nem eventualmente por parte dos professores. Pronto, foi ali assim, confesso que depois sentimos assim um lixo, não foi desilusão, mas achámos que afinal não era algo tão desejado, tão necessário quanto nós pensávamos. Pronto, acho que foi um pouco isso. Depois, além disso, apercebemos de outra coisa, que era o trabalho duplicava claramente. E, portanto, nós tínhamos a mesma equipa, mas tínhamos 2 meninos, não é, para ajudar a crescer Alimentar. ali sempre, a alimentar sempre. Com a gravidade de que, de facto, o outro era muito exigente, porque tudo tem a ver com a tecnologia, se torna bastante exigente, e era. Pronto, e depois fomos nos adaptando e neste momento acho que eles coexistem. Eu ainda fico surpreendida quando ouço alunos como a Marta disse há pouco, que preferem o impresso, porque não gosta de tantos cliques no online. Eu achava que a multimodalidade do online, aquelas linguagens múltiplas, a capacidade de aumentar, diminuir, ir para ali, para lá, que era a grande vantagem, mas não é para todos, claramente. Não é? Digamos que é uma grande vantagem, mas não substitui o outro para muitos, não é? Não, e muitos têm não. referido isso. Eu não sei, em relação à Carolina e à Daniela, se querem manifestar, qual é a relação? A Carolina, que eu sei que tem um gosto especial por novas tecnologias, não sei qual é a relação, se querem acrescentar alguma coisa às vantagens e desvantagens de terem a versão impressa ou a versão online. Queres começar, Carolina? Eu Queres acho dizer alguma coisa? que tem vantagens também o online, porque assim uma maior quantidade de pessoas pode ver as notícias e o que nós publicamos, principalmente agora com os áudios dos podcasts no impresso, é impossível ouvirmos essa parte. E por exemplo, as reportagens vídeo e essas coisas, é impossível. Mas, por outro lado, o online, o impresso também nos dá a possibilidade de termos aquele toque e o cheiro característico de um jornal que todos os jornais têm. Bem, Daniela,
Tu até me disseste a propósito disto numa conversa que tivemos que até tu eras pensavas um bocado à antiga, não era? Lembro-me disso. Queres explicar então? Infelizmente, penso eu que infelizmente não partilho desta paixão pelas novas tecnologias que a Carolina tem. Eu gosto muito do jornal impresso, prefiro, claro que eu entendo as vantagens que o jornal online tem, mesmo em relação aos podcasts, que são uma inovação, até porque acho que os podcasts, o facto deles estarem tanto em voga hoje em dia, também tem a ver connosco, porque cada vez mais temos menos tempo de atenção para determinadas coisas e os podcasts permitem-nos estar a ouvir e fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo, que é aquilo que cada vez mais se verifica, especialmente na nossa geração, dos mais jovens, mas ainda assim eu sou mais fã da versão em papel. Aliás, agora que estamos a voltar às reuniões presenciais, a minha animação com o clube e o meu entusiasmo está mesmo lá em cima. Andas a mergulhar nos jornais antigos do Outra Presença, nos jornais impressos, é isso? Não é. Estou mais a descobrir este mundo porque quando eu entrei no jornal, a realidade que eu conheci foi logo do online, foi aquilo que a Carolina já mostrou, e agora que estamos a voltar à normalidade, estou a gostar de descobrir este novo mundo para mim, porque o jornal agora neste momento é mesmo um novo mundo. Quando tu falaste na reunião de jornalismo, quando tiveste a reunião de jornalismo presencial e descobriste essa outra perspectiva do jornal impresso, e já disseste que agora andas entusiasmada com isso. A opinião que tens em relação aos teus colegas, há colegas da sala que não fazem parte do clube, os teus colegas da escola, qual é a percepção que tens em relação a isso? Embora nem toda a gente interaja diretamente com o jornal, todos nós gostamos de receber, quando vem a edição impressa, todos nós gostamos de receber o jornal e eu tenho sempre, mesmo antes de fazer parte do clube, eu guardava sempre as minhas edições dos jornais, ainda tenho aqui na secretária, qualquer coisa eu ia verificar, porque há mesmo coisas que ficam marcadas e eu gosto de vez em quando de ir a relembrar, e acho que com os meus colegas é assim, nós levávamos os jornais para casa, mostrávamos aos nossos pais, mostrávamos aos nossos amigos, qualquer coisa de interessante sobre a nossa escola, o nosso orgulho, não é? E acho que é isso, acho que toda a gente muito dessa parte afetiva, não é? De relação e física com o jornal. E por falar em parte afetiva, outra coisa curiosa do Outra Presença, que eu achei muito curioso, é haver um grupo de ex-alunos que mantiveram uma participação e que mantêm uma participação ativa no Outra Presença, apesar de já terem saído alguns há bastante tempo. Portanto, era um grupo muito dinâmico e a Luísa pediu-lhes alguns testemunhos. Vamos ouvir o que é que eles têm para partilhar connosco. Olhando um bocadinho para trás, o português nunca foi a minha disciplina favorita ou o meu forte. E acho que ter entrado no clube de jornalismo me permitiu desenvolver competências linguísticas e orais de forma um tanto divertidas. Dentro do clube, o meu interesse era mais pela vertente técnica, ou seja, pelo software de produção de imagem, de paginação, que era o Photoshop e o InDesign, mas também da parte online, que na altura era o Joomla. Tive a oportunidade de aprender um bocadinho como é que funcionavam estes bastidores e a forma como tudo era feito. E aquilo que gostaria de dizer, assim, em pouquíssimas palavras, sobre Outra Presença, é que sempre funcionou para mim como sinónimo de liberdade. Sempre foi um espaço capaz de abraçar várias pessoas, várias formas de pensar. Funcionou muitas vezes como um abraço partilhado, como um local de criatividade e como veículo para organizar uma capacidade de pôr os pensamentos que estão muitas vezes tão misturados na nossa cabeça num papel, para que de facto pudessem chegar aos olhos dos outros, e
ser partilhados. E é isso que, de facto, era fonte de grande inspiração e de grande vontade e de grande entusiasmo naquele momento em que finalmente podíamos cheirar o papel quando o jornal saía da gráfica. O Outra Presença foi e é um espaço de debate, um espaço que promove o espírito crítico e a participação cívica, muito além dos muros da escola. Permite a cada um que nele participa questionar o seu papel na comunidade escolar, mas também na região e no mundo. O Outra Presença dá a voz. Num mundo cada vez mais desinteressado, apático, em modo piloto automático, isso é, a meu ver, mais do que uma extravagância, um privilégio. Após termos ouvido aqui estes testemunhos, eu não posso deixar de recuperar aqui uma frase de uma ex-aluna Cristina Afonso, que disse, eu vou passar a ler: se um dia a professora Luísa Lopes vos pedir para escreverem sobre liberdade de expressão, lembrem-se de lhe dizer que a liberdade cabe no chão e nas asas que ela soube sempre dar a este jornal. Isto também explica a relação que os alunos mantêm com o jornal mesmo depois de saírem da escola. Como é que se cria, Luísa, e alimenta esta ligação afetiva com o jornal? Também interessante. Pronto, pegando, eu estou um bocadinho emocionada com tudo isto que acabei de ouvir e de ver, já tinha visto testemunhos, mas é diferente agora assim. Estes testemunhos ou estes alunos que se mantêm de facto muito próximos do Outra Presença são alunos que se envolvem verdadeiramente na sua construção. Pronto, porque pelo clube passa muita gente e quase todos eles, de certa forma, aqueles que, porque eu vou recomeçar, isto é um trabalho, é uma atividade voluntária, ninguém é obrigado, Daniel já disse outra vez obrigado, mas é entre aspas, ninguém é obrigado de facto a vir para o clube e portanto as pessoas vêm voluntariamente porque de alguma forma algo as atrai ali naquele clube e quando não gostam vão embora, quando gostam mantêm-se, portanto é um bocadinho esta é a ideia. A partir do momento em que eles lá estão, de facto, eles são livres para decidir aquilo que se vai fazer. Claro, como dizia assim, é uma liberdade um bocadinho controlada, por vezes não é? Porque nós estamos aqui a representar uma escola, um grupo, e portanto há aqui algumas regras. Mas efetivamente eles têm essa liberdade para construir aquilo que entenderem, para tomarem decisões, e depois cria-se um espírito de camaradagem, de partilha, de colaboração, que estreita muito laços, estreita muito relações. E com estes alunos, de facto, ocorreram muitas coisas, ocorreram viagens, ocorreram muitas emoções boas, muitos momentos de felicidade, e portanto isso acabou por unir bastante as pessoas. E efetivamente, a verdade é que eles são pessoas incríveis também, portanto isto também depende muito do tipo de pessoa. Eles são pessoas de uma generosidade incrível, porque não há nada que a pessoa lhes peça que eles efetivamente não façam. E, portanto, eles de facto, alguns já saíram há muito tempo, têm vidas particulares, privadas, famílias, e estes vídeos são a prova disso. Eles expõem-se a gravar um vídeo para um jornalzinho de uma escola, que é mesmo assim, não é? E, portanto, não é a pensar no impacto que vão ter, não é pensar na fama que vão ter, não é nada disso. É só para colaborar, para ajudar. Portanto, é uma retribuição assim genuína e portanto... Eles são incríveis nesse aspecto e, portanto, eu acredito mesmo que a Carolina e a Daniela vão ser iguais e, portanto, é assim. Tiram-me um mote. Não, é incrível. O jornalismo também, isto também é emoções, não é? E estas ligações. Eu não queria deixar de referir aqui um testemunho que nos foi enviado simpaticamente pela Marta Genésio, estudante de Direito, também é ex-aluna e antiga colaboradora do Outra Presença. Por motivos técnicos não pudemos utilizar o vídeo, mas desde já o nosso agradecimento e queria recuperar aqui o testemunho dela, principalmente porque se diferencia dos outros, quando ela refere a importância que teve para a vida dela o contacto que a Outra Presença lhe facultou em termos de abrir horizontes artísticos, culturais e portanto, proporcionou-lhe, e penso que isto leva a uma colaboração também que tinham com o teatro. Não sei se a Luísa quer explicar melhor isto também. Sim. Porque não queria deixar de falar, claro. Porque ela fez um testemunho muito interessante e desde já agradecemos.
Pronto, de facto, outra das coisas que outra presença conseguiu, e isso resultou efetivamente da sua atividade, do seu dinamismo, que era o facto de nós estarmos presentes em muitos momentos. Nós estávamos presentes nos espetáculos de teatro e depois fazíamos ou entrevistas aos atores quando era possível, ou apreciações críticas dos espetáculos. Nós íamos aos cafés de ciência e depois testemunhávamos também aquilo que acontecia. Isso acabou por fazer com que as instituições nos abrissem portas. E, tanto o Ciência Viva como o Teatro Municipal de Bragança estabeleceram uma espécie de protocolo connosco e, de facto, o Outra Presença tinha bilhetes gratuitos para assistir aos espetáculos e sempre que os artistas acedessem e nós preparássemos a possibilidade de entrevistar esses artistas. Esses foram momentos extraordinários também. E eu não posso deixar de ficar admirada também, porque me admirou sempre bastante isso, que era a própria generosidade destes artistas, porque eles acediam, depois de uma noite de um teatro, às vezes 2, 3 horas, a estar mais meia hora a conversar com alunos, não são jornalistas, outra vez volta a mesma coisa, não é de projeção nacional, não é? Mas eles acediam a conversar com os alunos e a dar o seu testemunho e ajudá-los a crescer, e houve de facto entrevistas fantásticas que estes alunos conseguiram fazer. E portanto, a propósito disso e do testemunho da Marta, a Marta é um exemplo daquilo que o Clube de Jornalismo pode efetivamente fazer. Ela estava no clube, ela e o Guilherme também, que falou há pouco, e outros alunos, numa altura em que eu tive de me ausentar por questões de saúde durante até bastante tempo, e eu pensei, o clube neste momento vai estar parado. E a verdade é que o clube não parou. Eu um dia estava em Lisboa e recebi uma mensagem da Marta a dizer vem cá, já não sei que teatro era, mas era o Grupo da Barraca, salvo erro. Será que nós os podemos entrevistar? E eu disse, mas eu não vos posso ajudar. Ela, passado 15 minutos, eles tinham uma entrevista preparada e mandou-me, fizeram a entrevista e publicaram e fizeram tudo sozinhos. E, portanto, eu disse, o Outra Presença pode avançar assim com estes miúdos. Portanto, é um bocadinho a autonomia que eles de facto criam e a dinâmica que se tinha criado que lhes permitiu fazerem tudo isto sozinhos. E de facto é isso importante. diz muito sobre o Outra Presença e sobre as pessoas que o fazem, que o fizeram. Carolina, 3 anos no clube, o que é que ainda pensas fazer? O que é que gostavas de fazer? Alguma aventura tecnológica, alguma coisa pela música? Eu sei que vocês são alunas cheias de atividades, não é? Tu na música, a Daniela também, não é? Infelizmente as minhas atividades não passam pela música, mas acho que em termos de clubes da escola experimentei tudo menos o clube de xadrez, se não me engano. Assim mesmo. Explicaste, passaste por tudo muito bem. Carolina, alguma coisa que tenhas aí que gostavas de projeto futuro para Outra Presença? Mais a parte da técnica, a edição de vídeos, de fotografias e mesmo a do site do jornal, apesar de ser no Joomla. E tal como os membros do clube, também espero ter sempre, lembrar-me sempre do clube e mesmo quando eu sair da escola. Claro que sim, e vais ser chamada depois para fazeres assim testemunhos. Daniela, estás de partida? O que é que levas desta passagem em condições tão especiais? São as experiências todas que tivemos até agora, que tenho muita pena de não terem sido mais porque me juntei muito tarde. Vou levar este arrependimento comigo de não me ter juntado ao clube mais cedo, mas também, como os colegas que foram apresentados anteriormente, também espero que a professora me contacte, se calhar ainda para o ano. Eu ia tomar a liberdade de dizer isso e, portanto, acho que a professora Luísa tem as portas do clube abertas para tu não teres de te arrepender. Não sei se te arrependerás dessa disponibilidade toda. Isso depois já é outra coisa. Antes da rubrica para perguntar ao jornalista, queria só perguntar, após tantos anos de coordenação, Luísa, o que é que falta fazer? Se é que ainda falta alguma coisa? Eu acho que falta sempre. Se calhar falta diversificar mais o tipo de trabalhos, as rubricas jornalísticas. Nós temos pouca reportagem e, portanto, eu acho que temos muito texto de opinião, eventualmente, e muitos artigos assim
textos positivos, digamos assim, e temos pouco trabalho jornalístico assim a sério, de estar no terreno. Acho que essa parte é de facto algo que falta no jornal, mas é algo que existe também uma equipa diferente e maior, não é? Porque senão não se consegue. O que é que falta também? Conseguir cativar mesmo mais alunos, porque efetivamente o ideal deste projeto para mim era há muito tempo ter de facto alunos em cada secção e responsáveis por cada secção e cada grupo a ser progressivamente mais autónomo dentro dessa secção, para eu entretanto me poder afastar aos bocadinhos, preciso também de me afastar de vez em quando, e portanto também gostava, e depois aumentar a qualidade desses trabalhos e sobretudo a parte daquilo que eu disse, e depois entretanto tendo em conta o online, a reportagem vídeo, tudo isso, eu acho que nós devíamos ter ali mais coisas que pudessem ser uma mais-valia para o jornal e pudessem ajudar a cativar mais alunos e pudessem ajudá-lo a crescer. E uma equipa maior, não é? Eu penso que a Daniela que tinha um apelo para fazer, agora que estamos a aproximar do fim. Daniela? Como a professora referiu, e como temos vindo a verificar, cada ano o clube tem tido menos membros e é mais difícil recrutar os membros mais novos. E o meu apelo seria mesmo esse, para os membros mais novos, para os mais velhos, para toda a gente, juntarem-se ao clube, porque não há mesmo motivos para não o fazer. Em relação à pouca disponibilidade, essa também era a minha maior preocupação quando me fui juntar ao clube. E arranja-se sempre tempo para fazer trabalhos. E não há nada mais gratificante do que no final de uma pesquisa feita, da revisão do trabalho, de vermos os nossos trabalhos publicados e sentirmos aquele orgulho. Fui eu que escrevi isto e isto está assim. E alguém que vai ler, não é? E apreciar e... Ok. Diz, desculpa. Claro que sim. Eu já vou embora, já não posso continuar na escola, infelizmente, mas para quem se juntar agora, especificamente na nossa escola, vão ter como mentora a Carolina, que já vai para o seu 4º ano de experiência, por isso não podemos ficar Bem, está na hora da pergunta que o jornalista responde, a rúbrica do programa em que é dada a possibilidade do jornal convidado, neste caso outra presença, de colocar uma questão aos jornalistas do público. Vamos ouvir a pergunta colocada por Soraya Silva, aluna do 12º ano. Noutra presença, aventurámos-nos recentemente no mundo dos podcasts, mas temos consciência que estão muito imperfeitos. A minha pergunta é, portanto, um pedido, que é como fazer um bom podcast. Ora, uma excelente pergunta para a Aline Flor e para o Ruben Martins, os jornalistas do público da equipa de podcasts. Vamos ouvir e ficar atentos aos conselhos e dicas que eles vão deixar. Olá pessoal do Jornal Outra Presença, é um prazer estar aqui a responder às vossas questões. Eu sou o Ruben Martins. E eu sou a Aline Flor, nós somos jornalistas do público na secção de podcasts. E para responder à vossa questão, é mesmo importante que saibam que um bom podcast nasce sempre de uma boa ideia, uma ideia que possam executar e que seja possível de realizar ao longo do tempo. Ou seja, a vossa ideia não pode morrer ao final de 1 ou 2 episódios, é uma coisa que tem de se prolongar no tempo. Um bom podcast é aquele que, quando chegamos ao final, aprendemos qualquer coisa com ele, ou então acabamos por nos conseguir divertir ao ouvi-lo. Isso é mesmo o mais importante de tudo. Depois de pensarem numa boa ideia, temos que pôr mãos à obra. Posso-vos deixar 2 pequenos conselhos técnicos. O primeiro, gravar sempre em sítios silenciosos, portanto fechem sempre as portas e as janelas para não entrar muito barulho de fora. E o segundo é não deixar o microfone muito longe. Quando vocês estão a gravar em casa, por exemplo, com um microfone destes, provavelmente vão estar mais perto, mas quando estiverem a fazer entrevistas, tentem sempre que, por exemplo, com o telemóvel, que hoje em dia dá para gravar, não deixar muito longe da boca. Também é muito interessante quando os podcasts têm mais do que uma pessoa a falar, não é? Portanto, se puderem fazer entrevistas, terem conversas, é sempre mais divertido do que quando é só uma pessoa a falar. E depois, para a parte da edição, às vezes é um bocado mais complicado, mas olhem,
pequeno truque secreto que nós temos. O YouTube tem muitas respostas às vossas perguntas. Portanto, se tiverem alguma dúvida, podem começar por aí. E se não conseguirem resolver, também podem falar com a malta do público na escola, e nós também podemos aqui da equipa dos podcasts dar uma mãozinha à distância e vos dar uma pequena ajuda para ensinar a editar. E de resto, acho que o que podemos terminar por dizer, né, acabar por dizer, é que fazer podcasts em grupo é mais divertido. Primeiro porque cada um sabe coisas diferentes e podem ajudar-se, e depois acabam por também divertir-se muito mais a fazer as coisas em conjunto. Rubem, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Quero dizer que fico muito ansioso para ouvir os vossos podcasts no futuro. Portanto, façam, metam mãos à obra e depois mandem-nos o vosso trabalho, que nós queremos muito ouvir o vosso trabalho. Sim. Queremos ouvir o podcast do Jornal Outra Presença em breve. É verdade. Adeus a todos. Deus. Espero que tenham ficado satisfeitos com os conselhos e as dicas da Aline e do Ruben, e quero sublinhar, porque eles fizeram questão de dizer isso, a disponibilidade para vos ajudar na alguma dificuldade que tenham na criação dos vossos podcasts do Voz dos Alunos, a rubrica do vosso jornal. Muito obrigada por esta vossa presença. Que Outra Presença continue a escrever a sua história de sucesso no jornalismo escolar, mantendo a capacidade que tem tido de inovar, de crescer e de tornar o jornal desta escola numa referência no universo dos jornais escolares nacionais. Daqui a 15 dias voltamos a pôr uma escola no mapa do jornalismo escolar. Até lá, fiquem bem.